Atualizando as informações em relação ao bebê que está internado em estado gravíssimo lá em Florianópolis. Lamentavelmente, no fim da tarde de hoje, a nossa reportagem recebeu a informação por intermédio da mãe, a Maria, que está internada, que está junto com o filho que está internado lá em Florianópolis. De acordo com as informações da Maria, o pequeno de 3 meses acabou então tendo morte cerebral no fim da tarde de hoje. A informação foi confirmada pela mãe por volta das 17h30, quando ela entrou em contato com a nossa reportagem, né? A nossa reportagem está mantendo contato com a mãe desde o primeiro momento, então a gente consegue trazer informação com mais embasamento para você em relação a essa situação triste que está preocupando o caçador inteiro nessa aflição em relação à morte cerebral da criança. Acaba culminando as poucas horas de vida. Isso aí já foi confirmado pela equipe médica, que a criança possui poucas horas de vida devido ao agravo do quadro. Uma situação realmente bem que é triste, não tem as pessoas que não se sensibilizaram em relação a isso. Hoje eu recebi áudios aqui da mãe também. Através do áudio dá para ver a situação de desespero, o que essa mãe está passando lá em Florianópolis. E mais uma informação, se toda essa situação que nós estamos trazendo para você desde a terça-feira aqui já está te deixando abalado, triste diante de toda essa situação, me chega uma informação mais precisa ainda em relação ao socorro prestado a esse menino. Segundo as informações, esse caso chegou para mim na manhã de terça-feira de forma oficial, porém ainda eu precisaria de algumas informações a mais para trazer à tona. Revoltante mais uma vez o uso da aeronave Arcanjo dos Bombeiros Militares, que é conjunto também com o SAMU, sendo utilizada pelo governador Carlos Moisés. E olha só, uma situação que indigna mais ainda. Essa informação chegou em primeira mão para mim, porém sempre preciso de mais informações para comprovar tal situação. Essa aeronave estava aqui no aeroporto de Caçador, a aeronave que deveria prestar o auxílio à nossa comunidade, às pessoas que tanto precisam, casos graves, casos gravíssimos, casos clínicos, estava mais uma vez socorrendo o governador Carlos Moisés e mais alguns deputados aí que foi me relatado aqui. Olha, é realmente uma situação que nos indigna. Que tipo de governador que é esse faz uso de uma aeronave que presta socorro? E o que mais indigna ainda é porque que nada foi feito ainda, porque recentemente tivemos um caso muito semelhante a esse, em que ele usou também, e também uma criança acabou precisando do transporte aéreo e não tinha disponível porque o bonitão estava usando ali a aeronave a seu favor. Então até quando que nós vamos isso? Se fosse o filho do governador, se fosse alguém da família dele, eu tenho certeza que a situação deveria ser diferente. Mas como é com o pobre, com o povo, aí faz o que bem entende. As medidas precisam ser tomadas em relação a esse caso. O Ministério Público, a Defensoria Pública precisa agir rapidamente. Como que um governador em exercício, um parlamentar, seja ele como tem deputados envolvidos aqui, faz uso de uma aeronave? Mesma coisa, a exemplo, tá? Não levem como modo de ofensa. O prefeito pega uma ambulância e ele sai por aí, fazendo a politicagem. Aí dá uma ocorrência de gravidade e os bombeiros não. A ambulância lá para uso do prefeito. Seria mais ou menos isso, para você entender a proximidade. Não que isso tenha acontecido em Caçador, só uma aproximação para trazer o mais próximo do real, o mais próximo da nossa realidade. Isso aí é uma vergonha para o estado de Santa Catarina, é uma desonra, uma desordem o que acontece. Por que que um governador, um parlamentar, nem seja o governador, seja o que for, faz uso de uma aeronave especializada em resgate para passear pelas cidades aí, meu amigo? Isso aí é uma situação lamentável. A Defensoria Pública, o Ministério Público deve entrar nesse caso o quanto mais imediato, porque não é admissível. E para você ver a similaridade
dessa situação é que o caso aconteceu em Caçador e o avião estava aqui, no hangar aqui em Caçador, que poderia ter levado essa criança. Eu conversei inclusive com pessoas mais próximas ali. O SAMU fez o acionamento da aeronave, no entanto, a aeronave não estava disponível porque estava a uso de parlamentares. Estava aqui em Caçador, poderia ter socorrido a criança. Não sei se eu não sou médico legista, não sou nada da área clínica, então eu não sei de precisar se com a aeronave retardaria um pouco essa situação do agravamento da criança ou enfim, como que seria. Mas se a aeronave que estava aqui deveria ser prestado serviço a essa criança que está num estado gravíssimo e teve que ser conduzida pela unidade móvel do SAMU, pela ambulância do SAMU, horas e horas de viagem, retardando mais a chegada até a unidade hospitalar, agravando mais o quadro. São horas em que com certeza poderiam salvar essa criança e mais uma vez esse descaso, essa desordem, o fato repercutiu. Quem está falando não sou eu, a denúncia foi aberta lá na Assembleia Legislativa, porque foi comprovado que o aeroporto aqui estava com o avião estacionado aqui no hangar e estava a uso de parlamentares, não somente o Moisés. Eu quero até trazer, eu acho que aqui eu não tenho a nota, eu vou tentar achar a nota aqui ao vivo para você sobre a denúncia que foi aberta lá na Alesca. Eu vou trazer para você todos os que faziam uso aqui, segundo a nota oficial, segundo a denúncia aqui. Só deixa eu encontrar aqui, que não estava na minha programação fazer citação aqui, mas eu vou trazendo para você também. Só deixa eu achar aqui. É uma situação bem revoltante. Enquanto a criança precisa de um socorro imediato, aí fica de passeio para governador e outros parlamentares aqui. Bem, eu tinha a relação aqui dos que estavam envolvidos junto. Eu vou colocar o áudio da mãe aqui em nossa programação em relação à atualização do bebê. Portanto, a morte cerebral do bebê, o pequeno Josiel Abraham Malavi, ele estava então com a paralisia cerebral hoje pela manhã ainda, quando a gente conversou com a mãe, e logo às 17h30 eu recebi a informação aqui. Vamos ouvir aqui o relato da mãe. Não. Ele teve morte cerebral, né? Mas aí o corpo ficou, ele não tá mexendo ainda, nem nada. O médico me falou que ele vai esperar 12 horas mais, né? Para ele fazer outro exame de lo que fez hoje. Para ele confirmar, tá? Então, você ouviu o relato da mãe aqui. Muitas pessoas me perguntaram se a criança tinha evoluído ao óbito. Ainda não, porque ela está respirando por aparelhos. O que houve foi a morte cerebral. Ela não responde mais os comandos, está perdendo. A equipe médica já relatou que ela tem poucas horas de vida. Então é uma situação, claro, que nos gera muita aflição em relação a todo esse acontecimento que vem ganhando proporção em toda a imprensa estadual aqui também. Estou tentando achar o nome dos outros deputados que também faziam uso de acordo com a denúncia. Agora eu acabei perdendo o relatório aqui e não estou conseguindo achar a menção de cada um que pelo menos fazia uso aqui também. Mas o principal aí que gera essa revolta aí é o governador Carlos Moisés. Eu não estou achando o meu relatório aqui. Eu tinha preparado a pauta aqui, mas não consegui encontrar aqui no meu relatório. Vou localizar aqui. De acordo com as informações da denúncia, quem estava nesse voo, essa denúncia foi divulgada hoje lá na Assembleia Legislativa, no plenário, por 2 deputados aí, né, de acordo com o deputado Gessé Lopes e também o Bruno Souza. Olha só a informação aqui.
Os colegas de parlamento, sendo a Ana Paula da Silva, conhecida como Paulinha do Partido Podemos, estava junto nessa viagem aí, o deputado Valdir Kubalcini, usaram o avião neste dia acompanhando o governador. A Paulinha voou junto com Moisés os trajetos de ida e volta entre Florianópolis e Caçador, enquanto Kubalcini voou apenas para o retorno para a capital, junto com os integrantes do governo e também com o secretário da Casa Civil e também o governador Carlos Moisés. Portanto, essa informação aqui é de uma base oficial. Nós esperamos aí um esclarecimento em relação a isso, porque uma aeronave que é preparada para uma finalidade de socorro, prestação de socorro, ser usada aí para ficar fazendo viagemzinha de parlamentares. Isso é inadmissível. É o descaso, a banalização da política que nós estamos vendo aí. O que importa mais é o ego político, é a visitinha em cidade, haja vista que as eleições já vêm se aproximando aí, né? Tem que ter participação em toda quanto é cidade aí, né? Então fica esse alerta aí para você. Você sabe que em nossa programação eu dificilmente toco em assunto político, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de nada, sou do correto. Você com certeza aí, se estivesse no lugar dessa mãe e estivesse passando essa mesma situação, você também estaria nessa revolta que eu estou revoltado porque estou junto, acompanhando esse caso desde que me chegou. A criança precisou ser transportada na unidade do SAMU, na ambulância, devido não ter disponível no momento uma unidade de transporte aéreo que daqui a Florianópolis, um tempo estimado em 45 minutos, teve que ir de ambulância na buraqueira, que essas rodovias aí, retardando mais o socorro dessa criança com uma viagem aí de uma margem de 5, 6 horas. Né? Então, não tem explicação mesmo. O uso exclusivo dessa aeronave é para socorro, não para viagem política. Lamentável, né? Bom, agora quase 600 pessoas assistindo a nossa reportagem ao vivo. Eu trago para você então a atualização em relação a esse caso sobre essa criança, esse bebê que foi espancado no município de Caçador na segunda-feira. Os 2 suspeitos pelo cometimento do crime, pela lesão corporal grave, estão presos preventivamente, ou seja, prisão preventiva não tem nenhum prazo, ainda vai ficar até amanhã, até depois, não tem prazo. Prisão preventiva não tem prazo, até que seja concluído todo o inquérito investigativo. A informação também que a nossa reportagem conseguiu com exclusividade é que o jovem, ele está preso aqui no presídio regional em Caçador, e a jovem que era cuidadora desse menino foi para o presídio regional de Chapecó. Portanto, a jovem não está presa aqui em Caçador, está lá em Chapecó, de acordo com as informações do Ministério Público também, que esteve repassando uma nota oficial para a nossa reportagem em relação ao caso aí também. É só, então, salientando para você, muitas pessoas perguntaram se a criança havia morrido ou não, porque saiu relatos por aí. O que aconteceu foi a morte cerebral. Pela manhã, como eu mencionei para você, ela já apresentava paralisia cerebral e agora, aí por volta das 17h30, foi confirmado pela equipe médica a morte cerebral, então, desse menino de apenas 3 meses, né? O pequeno Josiel Abraham Malavi, a mãe venezuelana, passando por toda essa situação lamentável que nenhuma mãe merece passar pelo que essa mãe está passando. Estava trabalhando quando foi surpreendida com a criança em estado gravíssimo, dando entrada no hospital ali, apresentando diversas lesões pelo corpo. A nossa reportagem se solidariza com toda a família, com essa mãe que passa por um momento tão difícil. Pedimos, claro, oração a essa mãe que tanto sofre, a mesma dor que essa mãe está sentindo. Você que é a mãe, com certeza está se sentindo, está se colocando no lugar dessa mãe, com certeza consegue sentir um pouco da dor, um pouco da aflição que essa mãe está passando por esse momento inacreditável. Todo o carinho, todo o sonho que a mãe tem em ter o seu filho, entrega nas mãos de uma pessoa que deveria ter todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor. Infelizmente, olha a situação que está aí. É uma situação lamentável, pegar a criança praticamente morta aos braços. E a equipe médica já confirmou que as horas de vida desse menino, desse anjo, são poucas. É realmente que Deus possa intervir nessa situação e possa reverter esse quadro, porque é uma situação que nos comove devido a toda essa proporcionalidade aí que está acontecendo. Eu vou ficando por aqui, encerrando hoje a nossa programação em frente à delegacia, lamentavelmente, com essa notícia triste, repugnante, lamentável, do uso da aeronave
né, sendo feita por políticos, mais uma vez, no estado de Santa Catarina. Vergonhoso, é isso que define o fim dessa reportagem, trazendo essa informação exclusiva também. Lamentavelmente, vergonha para Santa Catarina é o que pode definir o uso dessa viatura aérea para fim político.